E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A aliança de Marina Silva com o PSB de Eduardo Campos, de verdade, surpreendeu o mundo político e gerou incertezas em todos os lados. Para uma avaliação sobre quem ganha e quem perde nessa fase inicial da sucessão presidencial, hoje recebemos o cientista político Vitor Marchetti, que é coordenador do Bacharelato em Políticas Públicas da Universidade Federal do ABC. Professor, obrigada por estar conosco. Bom, Marina Silva dá o que falar. Essa decisão surpreendente, isso foi o quê? Um golpe de mestre, um grande lance político ou, na verdade, esse pacto pouco vai acrescentar à sucessão presidencial de 2014? Sem dúvida nenhuma, foi uma movimentação político-partidária mais surpreendente nos últimos, pelo menos na última década no Brasil. Quer dizer, se esperava que a Marina Silva estivesse se cacifando para a disputa presidencial e, de repente, não tendo viabilizado o seu partido, ela tinha uma opção de seguir por essa trajetória da candidatura própria, mas faz uma opção politicamente bastante polêmica e bastante interessante para nós analistas, né? Porque ela faz uma opção para uma candidatura que se coloca como uma alternativa à polarização que, desde 94, tem tomado conta do debate político presidencial. E nesse cenário, entre os possíveis candidatos, dá para dizer quem ganha e quem perde? Olha, a gente pode especular, olhando para o cenário de hoje, que, evidentemente, a candidatura do Campos ela é vitoriosa nesse sentido, ela tem potencial para se alavancar, né? As pesquisas têm indicado que ele tem ali patinado para menos de 10% de intenções de voto. Ele precisa, ao decidir sair candidato, ele precisa melhorar esse desempenho. Então, a ida de Marina Silva para a sua candidatura, ela é potencialmente muito importante para a candidatura do Campos. E ela coloca essa candidatura, essa união, coloca do lado do PSDB uma urgência de definir candidaturas e definir estratégia. Quer dizer, fortalece o Eduardo Campos. Obriga a Aécio a definir estratégias. Perfeito. E Dilma, está confortável? Sim, é claro, porque veja o seguinte... Ela está confortável? Não, de jeito nenhum. Nós temos Eduardo Campos... Sim, não, claro. Pois é, mas a gente tem dois ex-ministros do governo Lula fazendo uma aliança para disputar eleições contra Dilma. Né? Eduardo Campos e Marina Silva já fizeram parte do governo e, portanto, eles têm um potencial de buscar um eleitor que é um eleitor que já votou no PT, já votou em Lula e possivelmente já votou em Dilma. Então, veja, essa união, ela tem efeitos para as três candidaturas, para a candidatura do Campos, para a candidatura do PSDB e para a candidatura do PT da Dilma. O próprio Eduardo Campos fica desconfortável de alguma forma, porque Marina praticamente se imolou em praça pública, renunciando à candidatura dela, que vinha tão bem sucedida em segundo lugar nas pesquisas. Eduardo Campos fica agora jogado contra a parede, precisa render votos ou, mesmo Marina dizendo que não vai haver inversão nos papéis, se a candidatura dele não decolar, ele terá que, aí sim, ele renunciar para que ela saia candidata. Eu acho que o projeto da candidatura presidencial do Eduardo Campos está muito consolidado dentro do PSB. Quer dizer, tanto que o PSB tinha há pouco tempo feito uma movimentação importantíssima, que é a entrega dos cargos. Quer dizer, você não entrega cargos no governo federal sem ter uma plena convicção de que você já tem uma candidatura à presidência da República consolidada. Eu acho muito pouco provável que, mesmo que o Eduardo Campos não decole, ele não seja o candidato presidente pelo PSB. A declaração da Marina, que a gente ouviu agora, quer dizer, uma notícia sobre essa declaração, né, ela reforça essa ideia de que ela não é, de fato, a candidata, de que o PSB já tem um candidato, ela está embarcando numa candidatura presidencial. Acho pouco provável que ela tome o lugar do Eduardo Campos. Acho que é mais provável que o Eduardo Campos consiga capitanear os votos de Marina Silva. Agora, professor, o presidente Lula estava no sítio dele, num churrasquinho, insatisfeito da vida, quando chegou a notícia, e ele foi muito sincero, né? Ele disse, foi um soco no fígado. Entretanto, hoje, o presidente já está falando diferente. Essa aliança pouco acrescenta a Marina.
Então a indagação é, as uvas ficaram verdes como na fábula, o presidente está desdenhando, o presidente Lula, porque de fato Marina Silva incomodou? Olha, é notório que o presidente Lula tem uma avaliação política de que o principal líder político, de o principal ator político capaz de buscar os votos cativos do PT é o Eduardo Campos. Né? Então ele sabe que ali tem uma liderança política com um potencial bastante alto. Essa movimentação da Marina colocou a questão ainda mais forte. Essa avaliação do ex-presidente Lula, ela ganhou ainda mais peso com a ida da Marina Silva para a candidatura do Eduardo Campos, que se mostrou um estrategista de primeira hora. Atraiu a candidatura da Marina Silva. A Marina Silva foi uma estrategista de primeira hora também, mas a gente não pode esquecer que ela foi atraída por Eduardo Campos, que abriu as portas, que negociou, que amarrou. O ex-presidente Lula sabe da habilidade política do Eduardo Campos. Então, esse desdém que aparece momentos depois, talvez seja um belo indicativo de que, de fato, essa aliança incomodou. Agora, uma última questão sobre Marina Silva, né? Em seu discurso, ela chamou a atenção que, sim, tem um programa, a união em torno de um programa, é uma aliança transitória, ela está abrigada, a rede de sustentabilidade está abrigada no PSB, tudo isso está extremamente claro. Mas, por outro lado, na fala, ela mostra um ressentimento quando diz que temos que acabar com o chavismo do PT no Brasil e se alinha com aquilo que se chama uma direita no país, que fala exatamente isso. Ela corre um risco de se mostrar ressentida, que esse ato político que sugere perspicácia e habilidade política possa assumir contornos de vingança? Olha, essa fala da Marina Silva é uma fala que ainda tem produzido ruído, porque ela mesma tem dito que ela não disse de fato essa frase, né? Quer dizer, que ela é uma frase que vazou dos bastidores, mas de qualquer forma é uma frase que se colou à figura da Marina Silva. Para a figura Marina Silva, eu acho que é muito complicado que ela siga por esse caminho, acusando o governo atual de chavismo, porque, afinal de contas, ela fez parte desse governo e ela pode dialogar com alguns eleitores deste atual governo, e é essa a estratégia do Eduardo Campos. Eu acho que ela perderia mais eleitores, ela perderia potencial de votos se seguisse por esse caminho de polarização, porque ela entra numa lógica, se ela seguir por esse discurso, ela entra numa lógica já estabelecida. O jogo político hoje já está estabelecido dessa maneira. Nós temos uma candidatura do PSDB e do PT que tem polarizado e rivalizado a competição em termos já bem colocados, bem consolidados. Ela tem que se apresentar, a candidatura deles tem que se apresentar como uma alternativa. Usar os mesmos argumentos já colocados no jogo não traz nada de novo e não traz efetivamente uma alternativa. De qualquer forma, ficou animado, né, professor? Ficou bastante Porque animado. estava, de alguma forma, já a repetição mais do mesmo. A velha polarização PT-PSDB e tudo indica que a sucessão presidencial se tornou agora algo instigante e muito mais interessante. Sim, Vamos acompanhar. nos colocou aí numa questão bastante inesperada e muito surpreendente. Bom. Obrigada, professor. Uma Obrigado boa a você, noite. Maria. Gabriel.